Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Matemática Financeira. Meu nome é Rafael Ninck de Carvalho e serei o seu professor durante o desenvolvimento da disciplina. Nessa primeira aula, falaremos sobre os conceitos introdutórios à matemática financeira. O que é a disciplina de matemática financeira? Qual é o seu objeto de estudo? Tá? Então, mas antes da gente falar um pouquinho sobre o conteúdo da matemática financeira, o nosso conteúdo da nossa aula, vou me apresentar formalmente, trazer para vocês o meu currículo. Eu sou graduado em matemática pela Unir, fiz outras duas graduações, análise e desenvolvimento de sistema e engenharia civil. Fiz complementar essas graduações, quatro pós-graduações na área de ensino, tecnologia e matemática. Por último, fiz um mestrado em matemática, também pela Unir, e como atuação profissional, fui professor da rede estadual de ensino e tive passagens pela Unesp, Unir e estou no IFRO desde 2012 como professor. Então, dando sequência, conhecer um pouquinho sobre a nossa disciplina de Fundamentos de Matemática Financeira. O que a gente vai ver de conteúdo? A gente vai falar um pouquinho sobre proporções e grandezas, porcentagens, que são conteúdos requisitos para a nossa disciplina. A gente vai falar um pouquinho sobre valor do dinheiro no tempo, e aí essa relação da matemática financeira. A gente vai abordar ainda juros simples e juros compostos e falar um pouquinho sobre taxas de juros, em especial taxas proporcionais e taxas equivalentes. Tá? Então, para a gente introduzir esse conteúdo de matemática financeira, eu faço uma pergunta para vocês. Eu preciso de R$ 1.000. Alguém de vocês me emprestam? Eu prometo devolver esses R$ 1.000 daqui 2 anos. E aí, o que vocês acham? Então, certamente, quando temos uma situação que envolva empréstimo, algumas coisas se levam em consideração, devem ser levadas em considerações para mensurar essa diferença do valor do dinheiro no tempo. Certo? Se eu comparar R$ 1.000 hoje com R$ 1.000 daqui 2 anos, será que representará a mesma quantia? Será que representa o mesmo poder aquisitivo? Provavelmente não. Isso, numa situação de empréstimo, e quando você tem uma projeção futura, que você não conhece o futuro, você tem alguns pontos a ser levados em considerações, como o risco de eu não te pagar, ou o risco de você precisar desse dinheiro de forma antecipada, a incerteza da inflação. Será que a inflação vai comer esse dinheiro? Será que eu vou conseguir comprar as mesmas coisas com R$ 1.000 hoje e R$ 1.000 daqui 2 anos? E ainda, por que você me emprestaria se você tivesse a opção de fazer coisas melhores com esse dinheiro? Ter um retorno melhor sobre esse dinheiro? Então, será que você tem uma oportunidade melhor de investir esse dinheiro? Então, esses pontos iniciais, uma instituição financeira leva em consideração na hora de te emprestar o dinheiro. Será que você fornece um risco para a instituição em não pagar? Empréstimos que há garantia de pagamento, como um empréstimo consignado, que é descontado em folha, um empréstimo de um financiamento imobiliário, que a casa entra como garantia, ou mesmo de um financiamento de um veículo, fornecem menos risco para a instituição. Automaticamente é uma cobrança de juros menor. Empréstimos pessoais ou juros do cartão de crédito ou limite da conta, não há uma garantia por trás que você vai pagar. Então o banco ele cobra uma taxa de juros maior. Tá? A gente vai conceituar juros lá na frente, mas só para entender que quando uma instituição financeira compara um valor hoje com o valor daqui 2 anos, ela vai levar isso em consideração. O risco de quem toma um empréstimo oferece ao banco e não pagar. Tá? Além disso, a incerteza, como a gente comentou, da inflação. Então, se o banco vai te emprestar R$ 1.000 e vai te cobrar 1.100 daqui a 2 anos, por exemplo,
ele está esperando que esses R$ 100 aqui vai cobrir a inflação e ainda todos os gastos e ainda sobrar um lucro para o banco. Certo? Então, o banco ele vai estabelecer uma forma de cobrir o risco da inflação, se a inflação subir muito alto. E a oportunidade. O banco ele só vai emprestar dinheiro para uma pessoa física se ele não tiver uma situação melhor para investir. O banco pode, por exemplo, comprar títulos da dívida pública e aí tem um retorno. Agora, se a taxa de juros desses títulos estiverem baixas, eles vão preferir emprestar ou para empresas ou para pessoas físicas. Então, o banco sempre vai alocar aonde traz mais retorno para o banco. Então, se no momento o empréstimo pessoal não é tão atrativo para o banco, ele vai cobrar uma taxa de juros maior para passar a ser atrativo. E durante a disciplina, a gente vai abordar diversas terminologias que é importante a compreensão delas para a gente alocar nos problemas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre valor presente. Então, numa situação de empréstimo, o valor emprestado é o valor presente na data atual, e aí você eleva esse valor a um tempo, você vai caminhar com esse dinheiro ao longo do tempo, e aí você vai ter um valor futuro. Então, o valor presente é o capital que será emprestado e o montante é o retorno, é aquele valor lá no futuro, é o valor acumulado com os juros. Tá? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre taxas de juros, que a gente vai representar pela letra I, e o tempo. Então, a matemática financeira ela vai se importar em estudar o valor do dinheiro no tempo. Como que eu faço para comparar R$ 1.000 hoje com R$ 1.000 daqui a 2 anos? Como que eu vou fazer para comparar isso, levando em consideração o risco, a incerteza e as oportunidades numa situação de empréstimo? Certo? Então, sempre a gente vai ter um valor presente e a gente vai comparar esse valor com uma data futura. Então, eu vou ter um deslocamento de N períodos de tempo e para isso, para mensurar esse ganho ou esse ágio que será cobrado sobre o empréstimo, a gente vai mensurar uma taxa de juros. Por exemplo, uma situação bem típica de matemática financeira. João pegou emprestado R$ 1.000 para pagar após 12 meses. Então, se a gente pensar, teve um empréstimo na data de hoje de R$ 1.000 e ele vai pagar isso só depois de 12 meses. Esse valor é o valor futuro. Então, se ele vai pagar R$ 1.600 na dívida, é o nosso valor futuro. Então, se a gente observar nos problemas de matemática financeira, a gente sempre vai ter duas datas, ou no mínimo duas datas, uma data presente e uma data futura, ou uma passada e uma presente. Mas você vai ter que haver um deslocamento no tempo e aí comparar esses valores nessas duas datas. E ainda, para mensurar esse ganho, será cobrada uma taxa de juros de 5% ao mês. Então, aqui a gente já tem capital R$ 1.000, montante, que é o nosso valor futuro, 1.600, a quantidade de períodos, que foram 12 meses, e a taxa de juros de 5% ao mês. Então, sempre quando eu realizar a leitura de um problema de matemática financeira, tente alinhar isso, posicionar esses valores numa linha do tempo, e identificar, então, qual é o nosso capital, qual é o montante, quanto tempo se passou e qual foi a taxa de juros cobrada. Tá? Então, como eu já falei em diversas frases, o termo juros, o que seria juros? Então, a definição de juros, e a definição que eu mais gosto de juros, ela é o custo pelo uso do dinheiro no tempo. Então, se eu peguei emprestado um dinheiro que não é meu, eu vou pagar a essa pessoa um ágio sobre esse valor por eu estar usando o dinheiro de outro. E eu vou retornar com esse valor numa data futura. E eu vou compensar ele com um valor a mais, que é o nosso juros. Tá? Outras definições, os juros é uma compensação paga pelo tomador do empréstimo. Então, se eu estou pegando emprestado do banco, eu sou o tomador do empréstimo.
Então, eu vou ter que compensar o banco por ele me emprestar o valor, para que eu possa usar esse dinheiro até a data de pagamento. Tá? Outra definição, o juros é o custo ou o preço do dinheiro, é a remuneração de quem toma um empréstimo, ou seja, de quem é o detentor do dinheiro, por abrir mão dele por um período de tempo. Então, se eu tenho dinheiro e te empresto, eu vou receber um valor por eu estar abrindo mão desse dinheiro para você usar esse dinheiro. E a definição da Cefaz, ela é a taxa de juros cobrada pelo credor em um empréstimo, usualmente expressa como taxa percentual, certo? Geralmente anual, em mais empréstimos de curto prazo também se usa uma taxa mensal. Certo? Então, se a gente olhar todas essas 4 definições, o termo juros está relacionado com dinheiro e tempo. Então, só vai haver cobrança de juros se decorrer um certo período de tempo. Numa situação de empréstimo, onde você está tomando dinheiro que não é seu, usando esse dinheiro e no término, no prazo pactuado, você vai estar compensando com esse acréscimo no valor emprestado. E para representar isso, nada melhor do que a gente traçar uma linha do tempo que a gente vai chamar de fluxo de caixa. Essa linha do tempo vai começar na data zero e representa a situação de empréstimo, seja eu emprestando para alguém, ou seja eu recebendo um empréstimo de alguém, e N períodos de tempo. Então, se eu tenho uma contagem em meses, eu vou ter 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim sucessivamente. Vou indicar com a seta para baixo toda vez que estiver saindo dinheiro do caixa e uma seta para cima toda vez que estiver entrando dinheiro no meu caixa. Então, se eu pego um empréstimo de alguém, entrou dinheiro no meu caixa. Se eu emprestei dinheiro para alguém, está saindo do meu caixa. Se eu recebi, está entrando no meu caixa. Se eu paguei, está saindo do meu caixa. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue identificar qual foi o prazo que decorreu, quantos períodos eu vou ter que calcular de juros. Então, essa é uma representação gráfica que vai permitir a gente interpretar o problema de melhor forma. Tá? Principalmente em situações que envolvam mais de um pagamento. Tá? Mas não se preocupe que a gente vai, no desenvolver dos problemas, principalmente nas próximas aulas, a gente vai construindo esses fluxos de caixa para entender o comportamento das entradas e das saídas. Tá? E como eu comentei, lá na nossa emenda, a gente tem alguns conteúdos que são base para o desenvolver dos conteúdos da disciplina de matemática financeira, como proporção, como porcentagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proporção, desde o início da conceituação de razão. Tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. 2 sócios, Pedro e João, compraram um terreno para investimento. Esse terreno ele saiu por 30 mil. Só que Pedro deu 20 mil para comprar o terreno, enquanto que João só deu 10 mil para o terreno. Então, 20 mais 10 mil, 30 mil foi o valor do terreno. Passado alguns anos, o terreno foi vendido por 150 mil reais. Então, como que eu vou dividir esses 150 mil reais para os dois, o Pedro e para o João? Será que eu poderia simplesmente pegar esses 150 mil e dividir para dois? 75 mil para cada? Então, quanto que cada um deveria receber? Será que seria justo eu pagar somente 75 mil para cada um deles? Você certamente deve estar pensando que não. Por quê? Se um pagou mais do terreno, ele deveria receber uma parcela maior. Ele deveria ter uma participação maior no retorno do investimento. E você está certo. Só que como que eu vou mensurar isso? Certo? Então, se Pedro investiu o dobro de João, obviamente, a gente espera que Pedro tivesse um retorno do dobro em relação ao João.
Então, quando eu digo Pedro investiu o dobro de João, o dobro explicita um conceito matemático chamado de razão, uma comparação entre dois valores. Eu estou comparando quanto que um investiu em razão do outro, em função do outro. Mas você sabe, você consegue definir o que é uma razão do ponto de vista matemático? Não, não se recorda? Mas vamos lá. Então, do ponto de vista matemático, em linguagem matemática, a gente define razão como dado dois números, preciso de dois valores, digamos que esse valor seja o A e o B, onde o B precisa ser diferente de zero, a gente já vai entender por quê. A gente chama de razão de A para B, ou razão entre A e B, nessa ordem, então a ordem é importante, ao quociente de A sobre B. Então a razão de A para B, ou de A entre B, nada mais é do que a divisão. O quociente é o resultado da divisão. Então basta eu dividir dois valores. Então, quando eu comparo por meio de uma divisão, eu estou estabelecendo uma razão. E ele pode ser representado na forma fracionária ou ainda na forma decimal. Tá? Então, se um investiu 20 mil e o outro investiu 10 mil, a gente pode fazer uma razão entre os dois. Tá? Então, o professor deve estar falando grego com aquela linguagem matemática, mas é a linguagem formal de matemática. Mas o que a gente precisa entender é como aplicar aquela linguagem. Tá? Então, de forma mais simplificada, mais simplista, olhando para o nosso problema, a gente pode dizer que a razão, então, é a comparação entre dois valores. Por exemplo, se Pedro investiu 20 mil e João investiu 10 mil, e eu fizer uma razão entre o que o Pedro investiu em razão de João, eu vou ter uma divisão dos 20 mil que o Pedro investiu pelos 10 mil que foi o que o João investiu. Tá? Dividindo isso, 20 mil para 10 mil vai dar exatamente 2. Mas o que significa aquele 2? Significa duas vezes. A razão entre o que o Pedro investiu e o João investiu foi duas vezes. Ou duas vezes é o mesmo que dobro. Por isso que na leitura do problema anterior eu falei que Pedro investiu o dobro de João. Então eu espero que João receba, ou que Pedro receba, o dobro de João no retorno do investimento. Tá? Então, fazendo essa divisão de 20 mil por 10 mil, eu tenho 2. Ou seja, a razão é 2. Significa que Pedro investiu duas vezes mais que João. Certo? Ou logo dizemos que Pedro investiu o dobro. Então, observe que a ordem de valores é importante. Porque se eu tivesse dividido 10 mil para 20 mil, ia dar 0,5. Não ia dar 2. Então, a leitura da razão ela vai estar definindo a sequência de divisão. Então, se eu digo que a razão entre que Pedro e João é o valor de Pedro dividido pelo valor de João. Então, a razão ela é muito empregada nos mapas para fazer uma escala, onde eu faço uma comparação da representação gráfica naquele mapa com a imagem real. Então, eu tenho uma razão. Tá? Por exemplo, lá nas aulas de física, quando você estudava velocidade, você estava fazendo uma comparação do quanto o carro andava em função do tempo. Era uma razão entre a distância e o tempo. A gente pode, por exemplo, verificar o valor do desconto em função do preço a prazo. Também é uma razão. Quando eu comparo o valor do desconto com o valor do bem, eu vou ter uma razão. E essa razão de desconto, a gente ainda usa uma representação que é através da porcentagem que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, como você já deve ter observado na minha fala, a porcentagem também é uma razão.
Só que é uma razão especial que a gente vai ver depois, tá? Na próxima aula. E quando eu tenho duas razões iguais, a gente estabelece algo chamado de proporção. Então, quando comparamos duas razões que são iguais, temos uma proporção. Então, a definição de proporção em linguagem matemática é: dado duas razões, eu estou comparando A com B e C com D, a gente vai chamar de proporção se houver uma igualdade entre elas, ou seja, se eu tiver duas razões iguais. Tá? E aí, nessa hora, a cabeça de vocês vão a mil, tentando entender o que tem em relação desse conceito de proporção com a divisão do valor do terreno. Tá? Então, o que isso tem a ver? Tudo. Por que tudo? Porque se eu observei que um investiu o dobro do outro, então vamos esperar que um tenha o retorno o dobro do outro. O dobro é uma razão. Então eu quero que essa razão do investimento seja a mesma do razão do valor venal do imóvel. Tá? Então, no nosso problema, a gente viu que Pedro investiu 20 mil para adquirir o terreno, enquanto que João 10 mil. Já no valor de venda, para que a gente tivesse a mesma razão, provavelmente eu teria que ter o valor de 100 mil para Pedro e 50 mil para João. Tá? Vamos verificar? Qual que é a razão de investimento? Quanto que Pedro investiu? 20 mil reais. Quanto que João investiu? 10 mil reais. Ou seja, Pedro recebeu duas vezes o valor de João. Enquanto que, se tomarmos como base essa divisão de 100 mil para um e 50 mil para o outro, eu teria também a mesma razão. 100 mil dividido para 50 mil vai dar 2. Então, para que eu tenha o dobro de retorno para quem teve o dobro do investimento, eu preciso de ter a mesma razão. Então, o valor mais justo na divisão do lucro dessa venda seria manter também o dobro para quem investiu o dobro. Mas como é que eu vou fazer para descobrir esses valores? Aqui foi apresentado. Mas a gente consegue definir esses valores exatamente a partir da definição de proporção, que a gente quer garantir que as duas razões sejam iguais. Então, nos dois casos acima, o investimento e a partilha do valor da venda, temos duas razões iguais. A gente viu que 20 mil dividido para 10 mil era 2, enquanto que 100 mil dividido para 50 mil, que é o que a gente propôs, que seria mais justo na divisão do terreno, também foi 2. Então, como o resultado das divisões são iguais, as razões são iguais, a gente tem uma proporção. Tá? Nessa hora, você certamente vai concordar nessa divisão, que seria justo eu tenho uma divisão de 100 e 50 mil. Certo? Já que Pedro investiu o dobro, ele vai receber então o dobro que João. As proporções, elas possuem uma propriedade, por serem duas razões iguais, muito útil para a gente resolver principalmente problemas do cotidiano ou até problemas envolvendo conteúdos de física, que a gente tem situações proporcionais. Qual que é essa definição, essa propriedade? É que se eu multiplicar os extremos, A vezes D, vai ser exatamente o que a gente multiplicar os meios, B vezes C. Ou seja, se eu multiplicar cruzado essa igualdade, o resultado permanece igual. E essa propriedade é que vai ajudar a gente a resolver os problemas. Tá? Vejamos mais um exemplo. Então vamos supor que um carro com 10 litros de gasolina andou 80 quilômetros. Então, qual seria a razão da distância percorrida e o consumo em litros? Tá? Então, observe a sequência. Eu estou querendo a distância percorrida e o consumo de litros.
de gasolina. Então, como é a razão entre a distância e o consumo, obrigatoriamente, primeiro eu vou colocar a distância, que foi 80 quilômetros, pela gasolina, o gasto de gasolina 10. Ou seja, se eu simplificar isso daqui, 80 dividido para 10 é 8. O que esse 8 significa? Que ele andou 8 quilômetros por litro de gasolina. É uma razão. Eu estou comparando dois valores, duas grandezas. Então, se eu supor que esse mesmo veículo, mantendo esse mesmo consumo, essa mesma razão da distância percorrida pela quantidade de gasolina, pela quantidade de combustível, quanto de combustível seria necessário para percorrer 120 quilômetros? Então, eu já tenho uma razão, que é aqueles 80 dividido para 10, 80 quilômetros e os 10 litros. Então, se ele mantém o mesmo consumo, a razão tem que ser a mesma. Então, o meu 120 quilômetros vai ser percorrido com uma quantidade X de litros de gasolina, de combustível. Certo? Sabendo então que eu tenho uma proporção, porque eu mantive razões iguais, eu estou considerando o consumo igual, eu vou aplicar essa propriedade. Eu vou fazer a multiplicação cruzada. Eu posso multiplicar esse por esse e esse por esse. Certo? Como é uma igualdade, eu posso escolher quem eu multiplico primeiro. Então eu vou fazer x vezes o meu 80 e desse lado eu posso fazer o 120 vezes 10. Certo? 80 vezes x, 80x, 120 vezes 10, 1.200. Logo, e aí daí para frente a gente tem uma equação do primeiro grau, a gente vai deixar esse x aqui, como eu tenho uma multiplicação, eu vou tirar esse 80 e vou passar para o segundo membro dividindo. Certo? O inverso de uma multiplicação é uma divisão. Logo, x vai ser igual a 15. Ou seja, eu vou precisar de 15 litros de combustível para andar 120 quilômetros, considerando a mesma razão do período anterior, de andando 80 quilômetros com 10 litros de gasolina. Certo? Então, essa é uma aplicação do conceito de proporção. E a essa situação, a gente dá um nome de regra de 3 ou regra dos 3. A regra de 3 ela é aplicada em situações que a gente tem uma proporção, seja diretamente proporcional ou inversamente proporcional, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Por que é chamada de regra de 3? Porque foi dado 3 valores, 1, 2, 3, e aí a gente quer achar um quarto valor. Então, a partir de 3 valores, eu vou achar um quarto valor, certo? Regra de 3. 3 valores dados para achar um quarto valor. Mas eu só posso aplicar isso quando a gente tem situações de proporção, quando as razões são iguais. Tá? E eu comentei com vocês e mencionei com vocês o termo grandezas. Então, sempre quando a gente tem uma medida, a gente mensura algo ou quantifica algo, a esse nome a gente dá o nome de grandeza. Então, a distância é uma grandeza, o tempo é outra grandeza. E essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Eu posso classificar isso no meu problema sendo diretamente ou inversamente proporcional. Mas quando que vai ser diretamente proporcional? Então a gente diz que duas grandezas elas são diretamente proporcionais quando eu dobrar uma grandeza, obrigatoriamente o resultado da outra terá que ser dobrado. Se eu triplicar uma grandeza, a outra triplica. Por exemplo, no exemplo anterior, se eu dobrar a distância, espera-se que eu dobre a quantidade de combustível necessário, mantendo o mesmo consumo. Então, se eu triplicar a distância, eu vou triplicar o consumo. Se eu reduzir a metade a distância, eu vou reduzir a metade o consumo. Então, no nosso problema,
o consumo e a distância percorrida são duas grandezas diretamente proporcionais. Tá? Exemplo: 5 metros de tecidos custam R$ 80. Quanto que eu vou pagar por 9 metros de tecido? Então, para resolver isso, a gente vai fazer uma representação através de uma tabelinha, tá? Onde eu tenho as duas grandezas, que é o tecido e a grandeza monetária, o valor que foi pago, e vou comparar as duas situações. Então, na primeira situação que foi dada, 5 o quê? Metros de tecido custam 80 o quê? R$ 80. Primeira situação. Já na segunda situação, eu digo, ó, quanto que eu vou pagar? Então, eu estou querendo descobrir o valor se eu comprar 9 metros de tecido. Tá? Então, nessa situação, se você observar, espera-se que, então, o que faz sentido é que se eu mantiver o preço do tecido, eu dobrar a quantidade de tecido, eu vou dobrar o valor pago. Certo? Se eu triplicar a quantidade de tecido, triplico o valor a ser pago. Então, aqui eu tenho uma situação de grandezas diretamente proporcionais também. Tá? Então, com base nesse esquema, o que a gente tem que observar é: aumentei a quantidade de tecido, então vou ter que aumentar a quantidade de valores. O valor a ser pago vai ser maior. Logo, temos uma situação diretamente proporcional. Se são diretamente proporcionais essa grandeza, significa que essa razão de 5 para 9 vai ser igual a essa razão de 80 para x. Então, eu posso reescrever aquele esquema como uma proporção, certo? Já que ela é diretamente proporcional. Feito isso, para resolver, agora é só aplicar a propriedade da proporção. Eu multiplicar cruzado, mantém-se a igualdade. Então, eu posso fazer 5 vezes o x e 9 vezes 80. Ou já fazer direto: 5 vezes x, 5x, 9 vezes 80, 720. Você pode pular essa etapa. Como eu estou multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, vou 720 dividido para 5, x é igual a, e aí faz essa conta, 720 dividido para 5 vai dar 144. Ou seja, como aquele meu x ele estava na coluna reais na situação 2 para 9 metros de tecido, significa que eu vou pagar R$ 144 pelos 9 metros de tecidos. Tá? Agora, quando que eu vou ter uma situação inversamente proporcional? Então, essas grandezas vão ser inversamente proporcionais quando uma aumentar, a outra vai diminuir. Só que tem que diminuir na mesma proporção. Então, se ela dobrou, ela vai reduzir a metade. Se ela multiplicou por 3, ela vai dividir por 3 a outra grandeza. Então, quando uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminuir, a outra vai aumentar. Então, por isso que a gente chama de inversamente proporcional. Aumentou, diminuiu essa. Diminuiu, aumenta a outra. Certo? Por exemplo, uma viagem foi feita em 12 dias, andando 150 quilômetros por dia. Então, gastei 12 dias andando numa quilometragem diária de 150 quilômetros a cada dia. Quantos dias seriam necessários se eu aumentar a quilometragem por dia? Se eu andar mais quilômetros por dia? Então, se eu aumentar a quilometragem, eu vou gastar mais tempo ou vou gastar menos tempo? Eu vou gastar menos tempo. Então, se eu andar o dobro de quilômetros por dia, eu vou gastar metade do tempo. Aumentei uma, diminuiu a outra na mesma proporção. Então, a gente tem uma situação que são grandezas inversamente proporcionais. Certo? E aí, o que a gente tem que fazer é montar aquele esquema. A primeira grandeza, eu estou contando o tempo, que está em dias. Essa representação, essa tabela, você organiza na, conforme você achar melhor. Eu poderia ter colocado, em vez de dia, tempo.
Essa representação é apenas para a gente montar, facilitar a montagem da expressão matemática lá na frente. Tá? E a outra é a quilometragem diária, ou quilômetros por dia, ou quilômetros gastos diariamente. A tua organização é que vai facilitar a tua compreensão. Então, o que você achar mais fácil de escrever aqui na tua legenda da tua tabela, no rótulo da tua tabela, fica a teu critério, tá? Desde que você não confunda e coloque dia debaixo de quilômetro, quilômetro debaixo de dia, porque aí você vai inverter os valores e automaticamente a tua resposta não vai dar correta, certo? Então, na primeira situação, em 12 dias, ele andou 150 quilômetros por dia. Tá? Já na segunda situação, ele andou, em vez de 150 quilômetros por dia, ele aumentou para 200. Olha só, ficou maior. Como a gente viu, esse valor aqui tem que ser menor do que esse 12. Esse 12 tem que ser maior. Então, um aumentou, o de 150 para 200 aumentou, e a outra vai diminuir. Tá? Então, o que vai mudar agora é essa questão de inversão. Já que eu tenho uma situação de inversão, o que a gente faz? A gente repete essa primeira coluna, 12 para x, e inverte a segunda, 200 sobre 150. Enquanto que lá no diretamente proporcional eu vou montar diretamente conforme organizado na nossa tabela, aqui eu vou ter que fazer exatamente o inverso. Mas você não inverte as duas, porque senão vai ter uma situação diretamente proporcional. Como uma aumentou e a outra diminui, eu estabilizo uma e inverto a outra fração. Por isso que em vez de colocar 150 sobre 200, eu coloquei 200 sobre 150. Tá? Eu vou inverter a segunda. Poderia ter invertido a primeira? Sim, mas inverta apenas uma das frações, uma das razões. Tá? Vou fazer a minha multiplicação cruzada, já que agora eu tenho uma proporção, eu inverti para que fique diretamente proporcional, e vou fazer x vezes 200, 200x, 12 vezes 150. Posso escrever esse 12 vezes 150 ou já colocar o resultado direto, 1.800. Logo, x vai ser 1.800 dividido por esses 200 que estava multiplicando. Logo, meu x é 9. E esse meu x ele está em qual coluna? Na coluna do dia. Então, significa que são 9 dias de eu andar 200 km por dia, ao invés de andar 150 km por dia. Então, aumentei a quilometragem diária, vou gastar menos tempo. E agora, para que vocês possam consolidar esse aprendizado, deixarei algumas atividades. Tá? E aí a gente retorna no momento ao vivo, ou no momento mais oportuno, para fazer a correção desses exercícios. Então, lá no ambiente virtual de aprendizagem vai estar disponível todos os exercícios, mas eu vou projetar para que você possa depois parar o vídeo e tentar resolver. Tá? Mas é importante que façam essas questões para que você consiga verificar, olha, eu estou com dúvida em definir as razões, eu estou com dúvida em montar a regra de 3, eu estou com dúvida em verificar qual que é inversamente proporcional ou qual que é diretamente proporcional. Tá? São apenas 4 questões, mas já vai validar um pouquinho do aprendizado de vocês. A gente encerra a aula por hoje e na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre porcentagem. Então, até a próxima aula.